nos disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, saibam que o tempo está próximo. Olho pro mundo e vejo sinais acontecendo. O que Jesus falou está se cumprindo. Guerra surgindo, nações se levantando. O amor de muitos está se esfriando. Peste na terra, medo no coração. Fome crescendo em cada nação. Terremotos abalando o chão, como alertas da criação. A verdade sendo rejeitada, mentira sendo celebrada. Mas a palavra continua de pé. Tudo acontece como Deus quer. Os sinais estão no céu e na terra. O tempo está se aproximando. Jesus prometeu que voltaria, e o mundo está confirmando. Quem tem ouvidos precisa ouvir, quem tem fé precisa vigiar, porque o rei que subiu ao céu um dia vai voltar. Vai voltar. João viu visões na ilha de Pátimo, céus abertos revelando o plano, celos quebrados, trombetas soando e o tempo da justiça se quegando. Dragão lutando contra a luz, mas não vence o sangue de Jesus, porque o Cordeiro venceu na cruz e reina com poder e luz. E mesmo quando o mundo se perde, a esperança ainda permanece, porque quem está firme na verdade sabe que o rei em breve aparece. Os sinais estão no céu e na terra. O tempo está se aproximando. Jesus prometeu que voltaria, e o mundo está confirmando. Quem tem ouvidos precisa ouvir, quem tem fé precisa vigiar, porque o rei que subiu ao céu um dia vai voltar. Vai voltar. E naquele dia o céu se abrirá. O Filho do Homem virá nas nuvens, com poder e grande glória, e todo olho verá. Então não é tempo de dormir, é tempo de vigiar, porque aquele que prometeu está voltando. A Bíblia diz: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse dia está mais perto do que muitos imaginam. O mundo segue vivendo sem perceber que as profecias começam a acontecer. Jesus avisou pra gente vigiar, porque ele voltaria sem avisar, como nos dias de Noé aconteceu. Comendo e bebendo ninguém percebeu, até que o céu se abriu naquele momento e começou o grande acontecimento. Hoje é igual em toda geração. O mundo dorme na distração, mas quem conhece a palavra do Senhor sabe que está chegando o grande dia do amor. Vai soar a trombeta no céu e a igreja vai sumir no piscar de olhos. Jesus vai surgir. Quem estiver preparado vai encontrar o rei.
instante tudo vai mudar. Gravidade nenhuma vai poder segurar. Os santos subindo para encontrar o Rei da glória que vai voltar. Os que dormem em Cristo vão ressuscitar, corpos glorificados para sempre reinar. E os vivos serão transformados também para viver eternamente com o Rei, amém. Mas quem ignorou o chamado do céu vai perceber que tudo era fiel, porque cada palavra que Cristo falou era verdade que o mundo ignorou. Vai soar a trombeta no céu e a igreja vai subir. No piscar de olhos, Jesus vai surgir. Quem estiver preparado vai encontrar o Rei, porque a promessa que Ele fez eu sei que cumprirei. Então vigie, permaneça firme, guarde sua fé, porque a qualquer momento o céu pode se abrir. E quando a trombeta tocar, não haverá mais tempo para voltar atrás. O Rei está voltando. Desde o dia em que Jesus subiu ao céu, os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir voltará da mesma forma. E desde então, a criação inteira aguarda o dia da volta do Rei. 2000 anos passaram na história da Terra, e o mundo ainda vive em confusão, em guerra. Mas a promessa que Cristo nunca perdeu o valor. Ele disse: eu voltarei outra vez. E essa palavra continua de pé, mesmo quando o mundo esquece. A verdade permanece, sinais surgindo por todo lugar. Nações em guerra, a terra tremeu, o amor de muitos se esfriando então, como Jesus falou na Revelação. O Rei está voltando, as nuvens vão se abrir e todo olho verá o Filho de Deus surgir. A trombeta vai soar e o céu vai declarar que o Rei da glória está voltando pra reinar. Não será mais como na primeira vez, quando nasceu em humildade entre os reis. Agora ele virá com poder e luz, revelando a glória de Jesus. Milhões de anjos ao seu redor, mostrando quem é o verdadeiro Senhor. Todo joelho vai se dobrar quando o Rei da glória se revelar. E aqueles que permaneceram na fé verão cumprimento do que Deus quer, porque a promessa do Salvador sempre se cumpre no tempo do Senhor. O Rei está voltando, as nuvens vão se abrir e todo olho verá o Filho de Deus surgir. A trombeta vai soar e o céu vai declarar que o Rei da glória está voltando pra reinar. Então vigie, permaneça firme, guarde sua fé, porque ninguém sabe o dia, nem a hora, mas uma coisa é certa: o grande trono branco. João escreveu no Apocalipse que viu um grande trono branco, tão poderoso que céu e terra fugiram da presença daquele que estava sentado nele. Era o dia do julgamento final, o dia em que cada vida seria revelada diante de Deus. João viu mortos pequenos e grandes de pé, diante do trono eterno de fé. Livros abertos revelando então tudo que aconteceu na criação. Nenhuma mentira poderia esconder, nenhum segredo poderia permanecer, porque diante do trono do Criador tudo aparece diante do Senhor. Reis e pobres no mesmo lugar, nenhum poder pode se comparar, porque naquele momento da revelação só existe a justiça de Deus em ação. Diante do trono branco ninguém pode fugir.
toda a verdade vai surgir. Porque o Deus que vê o coração julga com perfeita decisão. Bem-aventurado quem escolheu viver seguindo o caminho do Salvador. Porque quem pertence ao Cordeiro encontra a vida no Senhor. Então outro livro começou a aparecer, o livro da vida que faz viver. E aqueles que tinham seu nome ali receberam vida que não tem fim. Mas quem rejeitou a luz do Senhor enfrentou a justiça do Criador. Porque Deus oferece graça e perdão, mas também revela a sua decisão. A eternidade começa naquele momento, destino definido no julgamento. E toda a criação compreenderá que a justiça de Deus sempre vencerá. Diante do trono branco ninguém pode fugir, toda a verdade vai surgir. Porque o Deus que vê o coração julga com perfeita decisão. Bem-aventurado quem escolheu viver seguindo o caminho do Salvador. Porque quem pertence ao Cordeiro encontra a vida no Senhor. E aquele que estava sentado no trono disse: quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus contou uma parábola de 10 virgens esperando o noivo. 5 estavam preparadas, 5 estavam distraídas. E quando o noivo chegou, a porta se fechou. Muita gente vive sem perceber que o tempo da graça pode se encerrar. Dias passando como se fosse normal, mas a eternidade é real. Jesus falou pra vigiar, porque o dia ninguém pode calcular. Como ladrão na noite ele virá, e só quem estiver pronto entrará. O mundo ri, o mundo ignora, mas a palavra continua agora, chamando cada coração pra se preparar pra redenção. Porque um dia a porta vai fechar e não haverá tempo pra voltar. Quem estiver pronto vai entrar, e quem ficou não poderá voltar. O tempo da graça é agora, hoje é o dia de decidir. Porque quem escolhe o caminho da vida vai para sempre existir. Como no dia de Noé aconteceu, o povo não percebeu, comendo, vivendo sem direção, até chegar o dia da decisão. E quando a arca se fechou então, já não havia outra opção. Porque o tempo de escolher sempre acontece antes do acontecer. Hoje a voz de Deus ainda chama, ainda existe perdão na chama. Ninguém existe quando será o dia que a porta se fechará. Porque um dia a porta vai fechar e não haverá tempo pra voltar. Quem estiver pronto vai entrar, e quem ficou não poderá voltar. O tempo da graça é agora, hoje é o dia de decidir. Porque quem escolhe o caminho da vida vai para sempre existir. Então vigie, guarde sua fé, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas o rei virá. João estava
estava na ilha de Patmos, quando o céu se abriu diante dos seus olhos. Ele viu anjos, viu selos sendo quebrados e ouviu o som das trombetas do julgamento. Cada trombeta era um aviso de que o tempo da humanidade estava chegando ao fim. No céu 7 anjos estavam de pé, cada um segurando uma trombeta de fé. Quando a primeira começou a soar, a terra sentiu o céu se manifestar. Granizo e fogo começaram a cair, a criação começou a reagir. Sinais fortes sobre a terra então, mostrando o poder do julgamento. Quando a segunda trombeta soou, o mar profundo também se abalou. Algo como uma montanha em chamas caiu, e o oceano inteiro reagiu. As trombetas estão anunciando que o tempo está chegando ao fim. O céu está chamando a humanidade pra voltar pra Deus enfim. Porque o rei está preparando o dia da revelação, e o mundo inteiro verá o poder da sua mão. A terceira trombeta começou a tocar, e uma estrela caiu sobre o mar. As águas mudaram diante da nação, sinal do juízo da criação. A quarta trombeta ecoou no céu, sol e lua perderam parte do brilho fiel. O dia escureceu diante da visão, mostrando o peso da revelação. Mas ainda assim Deus chama pra voltar, mesmo no juízo Ele quer salvar. Porque a misericórdia do Criador ainda alcança quem busca o Senhor. As trombetas estão anunciando que o tempo está chegando ao fim. O céu está chamando a humanidade pra voltar pra Deus enfim. Porque o rei está preparando o dia da revelação, e o mundo inteiro verá o poder da sua mão. Os sinais não são apenas julgamento, são também um chamado. Um chamado para acordar, um chamado para voltar, um chamado para se preparar. Porque quando a última trombeta tocar, o tempo da graça terá terminado. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Existe uma guerra invisível acontecendo, uma batalha espiritual, pela mente, pela fé e pela alma das pessoas. Mas Deus já revelou quem vence essa guerra. No mundo existe uma guerra escondida, não é de armas, é guerra da vida. Mentiras tentando dominar, corações tentando enganar. Satanás tenta cegar a visão, confundir a mente, roubar a direção. Mas quem conhece a verdade do Senhor não vive dominado pelo temor. Porque na cruz aconteceu a vitória, ali começou a verdadeira história. Quando o sangue de Cristo foi derramado, o poder das trevas foi derrotado. Existe uma guerra invisível, mas a vitória já foi declarada. O Cordeiro venceu na cruz e a luz venceu a madrugada. Quem permanece em Jesus não vive na escuridão, porque a verdade liberta e transforma o coração. Por isso a Bíblia diz pra vigiar, pra armadura de Deus usar,
capacete da salvação na mente, a verdade protegendo o crente, o escudo da fé levantado então, apagando setas da escuridão, e a espada do Espírito em ação, que é a palavra da revelação. Quem anda firme na presença de Deus não vive dominado pelos seus, porque a luz que vem do Salvador é mais forte que qualquer temor. Existe uma guerra invisível, mas a vitória já foi declarada. O Cordeiro venceu na cruz e a luz venceu a madrugada. Quem permanece em Jesus não vive na escuridão, porque a verdade liberta e transforma o coração. A batalha é real, mas a vitória também. E aqueles que permanecem em Cristo não lutam para vencer, lutam a partir da vitória que já foi conquistada. Depois das batalhas, depois do juízo, depois que toda lágrima foi vista por Deus, João viu algo extraordinário, um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro mundo havia passado e Deus estava começando tudo outra vez. João levantou os olhos na visão e viu o começo de uma nova criação. O primeiro céu e a terra passaram então, e Deus preparava uma nova dimensão. Não havia mais dor naquele lugar, nem choro nem morte pra assustar. O sofrimento ficou para trás, porque Deus estava trazendo a verdadeira paz. Uma cidade descia do céu preparada, como uma noiva linda adornada. Nova Jerusalém cheia de luz, onde o trono pertence a Jesus. Novo céu, nova terra, um reino de paz e luz, onde Deus habita com seu povo, e o trono pertence a Jesus. Não haverá mais dor, nem noite pra escurecer, porque a glória do Senhor será a luz para viver. As portas da cidade sempre abertas, ruas de ouro, promessas certas, água da vida correndo no lugar, e a árvore da vida pronta pra curar. Ali não existe separação, Deus habita com a sua criação, e aqueles que permaneceram fiéis reinarão com Ele nos céus. O mal ficou no passado, enfim, a justiça reinando sem fim, porque o plano eterno do Criador sempre termina em amor. Novo céu, nova terra, um reino de paz e luz, onde Deus habita com seu povo, e o trono pertence a Jesus. Não haverá mais dor, nem noite pra escurecer, porque a glória do Senhor será a luz para viver. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. O livro do Apocalipse fala de um dia em que as nações da terra se reunirão para uma última batalha. Reis, exércitos, poderes do mundo
todos reunidos contra o reino de Deus. Mas eles esquecem de uma coisa: essa guerra já tem vencedor. Nações se levantam buscando poder, exércitos marchando sem perceber que por trás da guerra e da confusão existe um plano na revelação. João viu o rei sendo reunidos então para uma guerra contra o Cordeiro e sua nação. Um vale marcado na profecia, Armagedon, último dia. Exércitos marcham confiando em si, achando que podem resistir, mas nenhum poder pode enfrentar aquele que reina sobre céu e mar. Quando o rei aparecer, a batalha vai terminar, porque o Cordeiro venceu e ninguém pode derrotar. Reinos da terra vão cair, Mas o reino de Deus ficará. porque o rei dos reis para sempre reinará. Então o céu se abrirá naquele momento. Cristo virá com poder e julgamento, montado em glória e autoridade, revelando sua majestade. A espada da sua palavra vai falar e todo orgulho vai se quebrar, porque quem governa a criação é o Senhor da revelação. E naquele dia o mundo verá que nenhum trono pode se comparar ao poder daquele que venceu quando na cruz por nós morreu. Quando o rei aparecer, a batalha vai terminar, porque o Cordeiro venceu e ninguém pode derrotar. Reinos da terra vão cair, Mas o reino de Deus ficará. porque o rei dos reis para sempre reinará. A batalha final não será decidida por força humana, ela será decidida pela presença do rei. E quando ele aparecer, todo joelho se dobrará. O último chamado, depois de todas as visões, depois das trombetas, depois do juízo, ainda existe um convite. A última palavra de Deus para a humanidade não é condenação, É um chamado. no meio de um mundo perdido e sem direção, ainda ecoa a voz da salvação. Jesus continuou chamando alguém, mesmo quando o mundo ignora também. Ele disse: venham a mim sem medo, eu sou o caminho, a verdade e o segredo. Quem está cansado pode descansar, porque em Cristo sempre há lugar. A graça ainda está aberta para quem quiser. O perdão ainda alcança quem vier. Mesmo quem caiu e se afastou pode voltar pro amor do Senhor. Vem enquanto ainda há tempo, vem enquanto a porta está aberta. O amor de Deus ainda chama a alma que está deserta, porque o convite ainda está de pé para quem quiser ouvir. Quem responde ao chamado encontra a vida em Cristo aqui. Não importa o peso do seu passado, nem o erro que você tenha carregado, o sangue da cruz pode restaurar toda a vida que decide voltar. O céu ainda celebra a salvação de quem se rende de coração, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos encontrem a porta aberta. E quando o último dia chegar, quem escolheu a verdade vai descansar, porque o reino eterno do Senhor é promessa viva do Salvador. Vem enquanto ainda há tempo, vem enquanto a porta está aberta. O amor de Deus ainda
Cristo aqui. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouvir diga também: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vem quando ainda dá.